Imagine sentir uma dor tão intensa que o impede de sair da cama, de trabalhar, de viver. E agora, imagine que perante essa situação, você ouve das outras pessoas dizer que isso é normal, é só uma cólica forte. Para muitas mulheres, esta é uma realidade. Vivem com endometriose, uma doença silenciosa e dolorosa. Já ouviu falar sobre esta patologia? Talvez sim, talvez não. Mas e se lhe dissermos que cerca de 10% de mulheres jovens à escala global, aproximadamente 190 milhões, sofrem com endometriose? E o pior é que muitas nem sabem da existência da mesma nas suas vidas. De acordo com a Sociedade Portuguesa de Ginecologia, endometriose é uma doença crónica que afeta mulheres, sobretudo em idade reprodutiva. Caracteriza-se pela presença de tecido endometrial fora do útero. Este tecido, que reveste o útero e responde às hormonas femininas e transforma-se de forma a receber o embrião, ou caso não ocorra uma gravidez, a descamar sob a forma de menstruação. Além disso, o tecido fora do útero responde da mesma forma, registando-se clinicamente crescimento e descamação, hemorragia, que levam à inflamação e fibrose e à formação de lesões de endometriose. O ginecologista Rui Miguel Viana, do Hospital CUF, referiu que como este tecido não sabe que está fora da cavidade uterina, ele vai obedecer a todo o ciclo menstrual e a todas as instruções hormonais associadas ao ciclo menstrual. Isto é, vai menstruar normalmente e gerar uma reação inflamatória local. Estas células pensam que estão no interior do útero e vão continuar a menstruar. E desta forma podem ocorrer hemorragias internas e reações inflamatórias, o que ao longo do tempo vai causando sobretudo dor associada à menstruação, à relação sexual e dor pélvica crónica, esclareceu ainda o especialista. Além disso, também podem ocorrer dor nas pernas, no fundo da coluna e até mesmo dor generalizada. Os ginecologistas dizem mesmo que muitas vezes a dor decursa vários meses ou até anos antes de se chegar ao diagnóstico. Cansaço fácil, hemorragias menstruais abundantes, perda de sangue entre os períodos menstruais, menstruação com sangue escuro, dificuldades na digestão, mal-estar, fraqueza, alterações do trânsito intestinal e alterações de humor, estes são outros dos sintomas que podem estar associados à endometriose. O Dr. Miguel Brito, também do Hospital CUF, explicou ainda que a evolução da doença depende de mulher para mulher e ainda se sabe pouco como evolui. Apesar de ser benigna por vezes, a endometriose tem um comportamento de uma agressividade extrema. Ou seja, no que diz respeito às causas desta doença, estas ainda são desconhecidas. E quanto ao diagnóstico, o mesmo ainda demora bastante tempo a ser descoberto. Pode levar mesmo 10 anos, segundo dizem os especialistas em ginecologia. E não é por acaso que esta é conhecida como uma doença silenciosa. Segundo o médico Miguel Brito, o que pode explicar esta demora no diagnóstico é a normalização da dor, a falta de consciencialização sobre a doença, os sintomas serem semelhantes a outras doenças e também a falta de acessibilidade. Não se ouve falar muito desta doença, mas o que é certo é que ela existe e afeta inúmeras mulheres. E é precisamente por isso que merece destaque no programa Debate Público de hoje. Vamos esclarecer tudo sobre a endometriose. Fique desse lado e participe. Queremos saber também qual é a sua opinião. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Debate Público. Estamos em direto aqui pela Unifé TV, o canal da família, com mais um tema. Você acompanhou agora nesta peça a respeito da endometriose. Nós vamos falar muito sobre esse assunto, quais são os sintomas, quais são as causas, as razões. Vamos esclarecer
sobre quaisquer dúvida que haja aí do outro lado, você telespectador, amigo internauta, você que está conosco, né, tem participado sempre aqui no Debate Público. Nós estamos em direto agora 23h06. Você já pode começar a participar conosco também pelas redes sociais, nos nossos stories da Unifé TV. Você pode deixar o seu comentário. Nós temos algumas questões já à sua inteira disposição, falando sobre esse assunto, né, as causas possíveis, os fatores de risco dessa doença, como também o efeito, né, que produz no organismo e qual o diagnóstico, quais são as opções de tratamento, cirurgia. Nós temos aqui como convidados no programa de hoje o ginecologista obstetra, Dr. Miguel Raimundo, que está conosco aqui no programa. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, obrigado. Há muito por falar sobre essa questão, porque tem sido aí relativamente significativo, né, o número de pacientes com endometriose. Uma coisa relevante é que é um bocadinho também a doença da moda. Ou seja, há uns anos atrás não se falava muito de endometriose e nos últimos 5, 7 anos começou-se a falar mais de endometriose. A endometriose, tipicamente, o que é? É a produção de tecido endometrial dentro do útero, fora do útero, que pode afetar as trompas, os ovários, a bexiga, o intestino, ou mesmo órgãos sem ser abdominais. Pode afetar o coração, pode afetar o pulmão. Eu costumo dizer que a endometriose é conhecida pelos 5Ds, que é dor menstrual, dor nas relações, pode ter dor a urinar, dor a evacuar ou algum tipo de dor durante o ciclo menstrual. Pode ser na ovulação, pode ser na menstruação e é conhecida pelos 5Ds. E como nós vimos na peça, ela tem um grande impacto na qualidade de vida das mulheres. Claro que há mulheres que têm menos sintomas e que têm lesões graves de endometriose, chamadas de endometriose profunda. Há outras mulheres que têm muito poucos sintomas e que têm lesões muito grandes. Leves. É muito heterogéneo a manifestação dos doentes com endometriose. Então há vários tipos, né, de endometriose. Eu estava a ver aqui a considerada superficial, conforme o senhor falou há pouco. Que é aquelas que invadem apenas as trompas e o ovário. A moderada? A moderada e depois a profunda. A moderada é difícil, é um bocadinho intermédio. A profunda é quando invade órgãos mais profundos. Existe uma zona que se chama nódulo do septo retovaginal, que é por trás do útero, entre o útero e o reto, e cria ali um nódulo que é muito doloroso e que as mulheres se queixam muito. Às vezes nódulos pequeninos, que nós nas ressonâncias magnéticas nós vemos nódulos de 2 centímetros, meio centímetro, e que a mulher tem super sintomas com aqueles nódulos. E aí é uma endometriose profunda. Como saber, né? Você que está aí do outro lado, você que sintonizou agora no programa Debate Público, você que talvez tem já alguns sintomas de dores, como saber se é a endometriose, como você saber se realmente precisa ir ao médico, né? Quais são os sintomas mais acentuados dessa doença, conforme o doutor falava, até pouco tempo atrás, pouco conhecida ou pouco falada, né? Nós temos aqui também nos estúdios a Suzana Ribeiro, que é portadora da doença. Muito boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. E como é que você descobriu que era... Como é que você teve a iniciativa de ir no médico? Foi depois de muitos meses, muitas dores? Alguém te orientou aí no médico? Como é que foi? Conta um pouquinho da sua história. Na verdade, eu não sei exatamente quando é que a minha situação de endometriose começou, porque eu comecei a notar sintomas há 8 anos atrás, porque eu estive 2 anos sem menstruação, que na altura, quando visitei os médicos, disseram que era normal, porque eu tive uma perda de peso muito grande e porque fazia muito exercício físico, então disseram-me que era normal. 2 anos? 2 anos. No primeiro ano vi um médico, disse-me que era normal. No segundo ano vi outro médico que me disse que, como eu trabalhava como hospedeira de bordo, era das diferenças de clima, pressão de ar e que era normal. Quando a menstruação me voltou, há 8 anos atrás, voltou completamente diferente. Dores insuportáveis, não em todas as menstruações. Eu tinha algumas que eram mais normais, mas tinha outras que eu ia parar ao hospital com dores que eu nunca tinha experienciado antes. Hemorragias, eu sempre tive menstruação muito abundante, sempre tive 7 dias de menstruação desde que me apareceu, desde que era nova.
mas nunca tinha perdas de coágulos tão abundantes como acontecia depois quando a menstruação me voltou. Portanto, nesse espaço de 8 anos, eu visitei mais de 10 ginecologistas diferentes em que todos me diziam que era normal. Uns diziam que a menstruação como tinha parado, que agora tinha vindo desta forma, que havia mulheres que acontecia essa situação e que era perfeitamente normal. Outros detectaram um mioma e alguns pólipos, 3 pólipos, mas não tinham a certeza. Diziam que eu tinha que fazer exames mais específicos, mas eu sou natural do Porto e portanto, há 8 anos atrás, quando voltei, vim para Lisboa e não me foi atribuído médico de família, portanto... Foi um bocadinho complicado. Sim, e eu não tinha a certeza se ia ir para um privado ou não. Na altura também não estava com uma situação financeira tão estável para o fazer, portanto tentei confiar na saúde pública, não é? Como o nosso sistema funciona. Depois, foi há 5 anos atrás, em que as minhas menstruações começaram a ficar todas insuportáveis. Eu comecei a ter dores fora da menstruação, a perder sangue fora da menstruação. Portanto, quando o ciclo acabava, eu ficava 3 dias normais e depois a partir daí começava com perdas de sangue pequenas, mas a perder, e dores. Se fizesse uma atividade física, mais movimentos, sentia dor e nenhum médico me conseguia explicar o que é que se passava. Você falou que 10 médicos disseram... Cerca de 10 ginecologistas, cerca de 10 médicos disseram que era normal. Sim. Quer dizer, isso não é comum, né, doutor? Sim, convém às vezes enquadrar tudo. Já falámos de várias coisas. Primeiro temos uma ausência de menstruação, que pode ser múltiplas causas, se é primária, 2 anos? Se é secundária. Sim. Isso, convém descartar isso. Depois as hemorragias, depois de aparecer de formas irregulares e associada a pólipos e miomas, depois geralmente pediam depois ecografias, ressonâncias, essas coisas, para depois fazer um estudo complementar, ou fazer uma histeroscopia ou alguma coisa. Não fizeram depois nada disso sobre isso. Porque não é normal estar 2 anos e passar por tantos colegas e não conseguir suspeitar da doença. Mas o que é típico dos doentes com endometriose, que não é fácil, é o seu diagnóstico. E apareceu na peça também que muitas vezes é uma doença um bocadinho silenciosa. Porque o diagnóstico definitivo da endometriose é recomendado o resultado histológico, ou seja, fazemos uma laparoscopia, retiramos um nódulo suspeito e enviamos para a análise. Mas existem outros exames diretos que podem ajudar ao diagnóstico. Ressonâncias magnéticas pélvicas, ecografia 3D, e isto pode ajudar no diagnóstico. E a história clínica é importante. Provavelmente, no seu caso, nós, para além da endometriose, também temos a adenomiose, porque às vezes as hemorragias mais abundantes, a dor intensa, tudo isso. Qual é a diferença? No caso dela, a doença, então, ela começou já no período dos 2 anos. Sim, e há 2 manifestações de doenças que podem ser semelhantes, mas são diferentes. Uma que é a endometriose, que é a produção de tecido endometrial fora do útero, e depois existe outra coisa que é a adenomiose, que é produção de tecido endometrial dentro do próprio útero, dentro do miométrio. E dá muito estas dores, em que há menstruações muito abundantes, coágulos, às vezes é difícil nas ecografias definir adenomiose focal ou miomas. Se tornou um desafio, Susana, para você viver, trabalhar, ter uma... Isto tem um grande impacto na qualidade de vida. Daqui a pouquinho você vai entrar em mais detalhes. Coloca, por favor, as questões da internet, dos stories lá da Unife, só para as pessoas poderem participar, os internautas poderem participar. Já ouviu falar sobre endometriose? Sim, o que é? Você pode escrever aí se sabe pouco ou se nunca ouviu falar. Temos a segunda questão. Na sua opinião, quais são os principais sintomas da endometriose? Dores menstruais intensas, dificuldade para engravidar, cansaço ou fraqueza, não sabe dizer. Se você tem a doença, se você já teve a doença, conhece alguém, pede para comentar aí, porque no final do programa nós vamos fazer uma sondagem. Temos uma terceira questão: como conscientizar a população desta patologia? Mais campanhas de sensibilização, melhor acompanhamento médico, melhor formação dos profissionais na área. Daqui a pouquinho o doutor vai falar sobre isso também, se há profissionais que conseguem dar uma assistência às pessoas, né, às mulheres que estão doentes. Temos a última questão. Qual é, produção? Tem aí: acredita que o diagnóstico é fácil de obter? No caso da Susana, foi uma verdadeira batalha, né? 2 anos, depois de 2 anos, então, os sintomas,
os sintomas vieram a piorar. Ela vai falar daqui a pouco sobre isso, mas você pode deixar aí o seu comentário, o ponto de situação daquilo que você pensa, e nós no final do programa, no término do programa, nós vamos realizar uma sondagem. Me dê imagens, por favor, da Suzana Fonseca, ela é presidente da Associação Mulherendo. Boa noite, seja bem-vinda, Suzana. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos aí pela disponibilidade de falar de um assunto tão delicado e importante, né? No caso, quantas mulheres que, como a Suzana, né, num período de 2 anos, buscando especialistas, fazendo consultas, procurando um diagnóstico, e todos, infelizmente, não sabemos por que razão, disseram que era perfeitamente normal, mas ao término de 2 anos ela viu que realmente era algo grave, a endometriose já em sintomas avançados. Fala um pouquinho sobre isso, Suzana, por favor. A realidade da Suzana é muito comum às outras doentes com endometriose, que passam normalmente entre 7 a 10 anos para obterem o diagnóstico e consultam uma média de também 8 profissionais até conseguirem obter o diagnóstico. Felizmente esta tendência parece estar a mudar um bocadinho no nosso país e já temos diagnósticos mais rápidos. Isto também se deve ao maior conhecimento que existe hoje sobre a doença e se calhar também à capacidade que as doentes têm em enfatizar cada vez mais os seus sintomas e em conseguirem ser mais persistentes na procura das suas respostas. Conseguem ouvir o corpo delas e perceber que algo não está bem e não desistem até obterem um diagnóstico e o tratamento médico adequado para o seu caso clínico. Agora, fala um pouquinho sobre a associação, em que consiste, ela foi criada por quê, qual é a ideia inicial? Fala um pouquinho aí sobre essa associação. A Associação Mulherendo nasceu com o meu diagnóstico de endometriose também, que à semelhança da Suzana eu demorei muitos anos até obter o meu diagnóstico e na altura não existia informação nenhuma disponível em Portugal para as doentes terem esta literacia que é tão importante e que nos permite sermos as nossas próprias advogadas, digamos assim, não é? Quando estamos numa consulta médica e saber procurar por ajuda adequada e pelo tratamento multidisciplinar que tem aqui um impacto tão importante e tão necessário para o controle da sintomatologia da doença. E, portanto, a associação nasceu com esse objetivo de criar aqui uma fonte de literacia, de empoderamento, de conhecimento para as doentes e também ser aqui um ponto de partilha e de interajuda entre as próprias doentes. Portanto, nós contactamos diariamente com dezenas de doentes que nos procuram para retirar as suas dúvidas, para pedir acompanhamento médico, para pedir o acompanhamento multidisciplinar e para além disso também temos aqui uma componente de literacia social, fazemos um trabalho de sensibilização em escolas de todo o país, onde vamos fazer esta sensibilização para a existência da doença, para alertar os jovens de que quando há sintomatologia associada não é normal e que devem procurar ajuda. Então a iniciativa, né, a criação da associação veio para facilitar aí a vida de muitas mulheres. Pelo que eu vejo e pelo que você nos conta, há um trabalho muito intenso, né, muito presente aí na vida de muitas mulheres. Como é que elas podem entrar em contato? Existe um site, um Instagram, um contato? Sim, nós temos um site, mulherendo.pt, estamos nas principais redes sociais, Instagram, Facebook, temos endereço de e-mail, temos número de telefone, está tudo disponível no nosso site, as pessoas podem contactar, nós respondemos sempre, às vezes demoramos um bocadinho mais, mas respondemos sempre a qualquer contacto que nos façam e a qualquer pedido de ajuda e de informação que nos coloquem. Agora, existem milhares de mulheres que com certeza estão assistindo o programa. Eu queria que você deixasse para elas aí essa esperança, né, de dias melhores, de uma saúde, de uma qualidade de vida melhor. Queria que você se dirigisse agora a essas mulheres, porque pelo que eu percebi, o pouco que eu percebi,
é realmente debilitante para muitas mulheres, né? A questão da dor, a questão da impotência em relação a querer realizar atividades normais e não conseguir. Queria que você se dirigisse a essas mulheres agora para que elas possam ter esperança de ter uma qualidade de vida melhor, né? A verdade é que a doença pode afetar todas as áreas da nossa vida, desde a física, a pessoal, a emocional, a familiar, porque existem uma grande percentagem, cerca de 30% a 50% das mulheres com endometriose terá problemas de infertilidade, portanto afeta aqui toda a vida da doente e também da família mais próxima. No entanto, com um diagnóstico e com um protocolo de tratamento adequado e multidisciplinar, é realmente possível recuperar aqui a nossa qualidade de vida. Cada caso é único, portanto não podemos comparar aqui histórias nem tratamentos. É importante cada doente conseguir procurar o seu caminho e perceber o que é que resulta com ela, porque a doença também é muito diferente, como falaram há bocadinho, pode ser superficial, pode ser profunda, pode ser mais ou menos invasiva, e isso também requer formas de tratamento completamente diferentes de doente para doente. Contudo, este apoio multidisciplinar é sem dúvida muito importante. A parte da nutrição tem um impacto muito grande no nosso dia-a-dia, o exercício físico, a psicologia, a parte da ginecologia, sem dúvida que é essencial, o tratamento médico. Às vezes a cirurgia é a única solução para recuperar a anatomia e também a qualidade de vida. Portanto, há muitas respostas disponíveis e há efetivamente esperança de se conseguir viver, não digo todos os dias bem, mas pelo menos um bocadinho melhor a cada dia. Muito obrigado pela sua participação, tá bem? Foi um prazer tê-la aqui no programa. Obrigada. Daqui a pouquinho nós vamos falar com a doutora Ana Parreira. Ela é nutricionista e também portadora da doença. Ela vai nos contar um pouquinho também a sua história, por que ela aliou a nutrição, o nutricionismo a essa patologia. Ela vai explicar aqui com detalhes daqui a pouquinho por videochamada. Nós temos aqui nos estúdios os nossos convidados. A Suzana, que há pouco falava sobre a dificuldade, essa batalha, né? Digamos assim, em relação aos sintomas que começaram a surgir, a aparecer na sua vida. Não sei se você se importa, mas você tinha quantos anos na altura quando o seu período parou por 2 anos? Tinha 25. 26. 25 a fazer jovem, 26. Muito sim, jovem. Sim. Parou completamente. Depois aí foi o processo total de 2 anos e voltou quando eu tinha 28 já. Para muitas mulheres, eu acredito que a situação seja até mais grave na questão, como falou a doutora Suzana também, que estava conosco, né? A Suzana Fonseca. Afeta a família, né? Afeta o trabalho. Não sei se no seu caso você tinha um relacionamento na altura, mas muitas mulheres que atualmente têm um relacionamento, têm um casamento, querendo ou não, atinge diretamente, né? Eu, nesse tempo, passei por 2 relacionamentos diferentes em que eu tenho perfeita noção que esta doença influenciou em muito, porque foi como a Sónia mencionou, isto emocionalmente afeta muito. O nosso estado de espírito, as alterações hormonais que nós temos, afeta muito. E os homens não compreendem. Já tiveram outros relacionamentos em que a mulher também tinha menstruação e não tinha este tipo de dores, nem precisava deste tipo de atenção. Chegar ao ponto de dizer, tu só queres atenção, ou estás-te a fazer de coitadinha. São expressões que são muito utilizadas, não só nos relacionamentos, também fora disso, quando vêm as mulheres a passar por este tipo de dores, porque infelizmente não existe compreensão, não existe informação talvez suficiente Sim. para que as pessoas consigam ter consciência do quanto debilitante é esta doença. No seu caso, você então foi afetada também emocionalmente, né? Por essa questão de 2 relacionamentos que você na altura teve, sem contar as dores horríveis. Na altura você trabalhava, estudava? Sim, eu trabalhava sempre. Eu trabalhei e na altura também estudava porque estava a fazer a minha certificação, a minha especialização da profissão que tenho atualmente e passei pelo estar a trabalhar ao mesmo tempo que estar a estudar e passar mais por esta situação, portanto, e sem saber o que era, porque na altura eu não sabia. Foi
foi quando estava a tentar perceber o que é que se passava e as respostas que me davam é que era normal. Passavam-me medicações, naproxeno, por exemplo, que é um analgésico específico para quem tem dores mais fortes. Resultou durante um tempo, mas depois acaba por perder o efeito de tanto uso, não é? Porque eu tomava isso constantemente durante toda a menstruação. Acaba se habituando e já não tem mais efeito. Acaba a habituar-se e depois o que acontecia é que eu fui parar algumas vezes ao hospital de urgência, porque estava a trabalhar, ninguém percebia o que é que se passava comigo, eu tinha dores que me faziam não mexer, ficava com febre momentaneamente também por causa da intensidade das dores. Isso acontece de repente? De repente, sim. Ou seja, eu posso estar com menstruação há 2 dias e são suportáveis porque eu tenho sempre dor durante a minha menstruação. A questão é que tenho picos de dor e é nesses picos de dor que é completamente insuportável e como eu não sabia o que é que se passava, nem ninguém à minha volta sabia, chamava a ambulância e eu ia parar ao hospital. Davam-me uma injeção de um analgésico também para parar a dor momentaneamente. E o que me diziam é que eu explicava o meu histórico. Não havia muito o que fazer. Exato. Isso é comum, doutor? Tipicamente, nos tratamentos dos doentes com endometriose, dividimos em 2 grandes grupos. Queremos engravidar ou não queremos engravidar? Se não queremos engravidar, geralmente é terapêutica hormonal, as pílulas, dispositivos intrauterinos com hormonas, anel vaginal, mas mesmo com a pílulas, geralmente é recomendado pílula contínua, para não haver a menstruação e não haver dor, mas há mulheres que têm imensos efeitos secundários com pílulas, ou que não querem fazer pílulas, pronto. E quando estão a menstruar têm mesmo muita dor. E ir ao hospital é comum. Por exemplo, há pouco estávamos a falar da questão do SNS não dar respostas. Efetivamente, todos os hospitais privados, Luz, Lusíadas, CUF, têm sempre um grupo dedicado a pessoas com endometriose. E essas pessoas depois dão apoio à urgência. Ou seja, se entrar alguém num doente específico com dor intensa, é referenciado, por exemplo, na Luz, que é que eu tenho mais realidade. Se entrar um doente com dor muito intensa, é seguida pelo João, ou pela Filipe Osório, pelo Zé Reis, é seguida depois por ele, por ter lá todo o processo clínico e depois ajustamos a terapêutica a essa doente. No hospital público não existe propriamente assim um grupo estruturado de doentes com endometriose, por isso é que é mais difícil o seguimento. Mas muitas vezes o que fazemos é dar analgésicos, endovenosos, e depois de reavaliar, repetir ecografia, repetir ressonância magnética, se for uma coisa recorrente falar da cirurgia, cada vez fala-se mais da cirurgia minimamente invasiva, que é a cirurgia laparoscópica, ou agora a cirurgia robótica também, que se está a desenvolver, porque tipicamente há nódulos no nódulo septo-retrovaginal, quistos grandes nos ovários, que podem dar dor e nós ao tirarmos os nódulos conseguimos trazer maior conforto e maior qualidade de vida à doente. O que sabemos é que há um grupo de doentes que é operada este ano e ninguém nos garante que daqui a 2 ou 3 anos volte outra vez os sintomas e haja necessidade de nova cirurgia. Por isso é preciso também fazer uma monitorização contínua nos doentes com endometriose. Nos doentes que querem engravidar, que é até mais a minha área, 30% dos doentes com endometriose vão ter dificuldade em engravidar. Há artigos que falam em 50%, mas entre 30% a 50%. E tipicamente os doentes têm as dores, têm as alterações menstruais que a Susana tinha, e a endometriose e a infertilidade são 3 causas: qualidade dos ovos e qualidade dos embriões. Ovos, muitas vezes temos uma baixa reserva ovárica, não sei se a Susana já fez a hormona antimulariana, provavelmente já fez. Eu vou começar agora a ser seguida no CIRMA, portanto ainda estamos no início. Tenho a consulta dia 17 de Abril. A hormona antimulariana é uma hormona que, ao contrário do homem, que está constantemente a produzir espermatozoides, a mulher quando nasce com a sua reserva ovárica para o resto da vida. E o que temos os doentes com endometriose, muitas vezes esta AMH, a hormona antimulariana, é mais baixa. E isto aqui vai nos dificultar para engravidar. Depois temos problemas nas trompas, aquilo que falámos há pouco da endometriose, que pode afetar as trompas e os ovários. As trompas, devido a aderências e inflamação crónica, podem estar fechadas. E depois o terceiro nível tem a ver com a receptividade do embrião no endométrio. Imaginemos o endométrio, que são tipo pecinhas de lei, que têm que encaixar umas com as outras, e o embrião tem menos sítios onde implantar. E então temos maior dificuldade de implantação ou mesmo falhas de implantação. E são estes 3 níveis de doentes com endometriose que têm. Quando temos um doente com endometriose e dificuldade em engravidar, é mais um stress para o casal, que torna além o processo mais doloroso.
A Mulherendo fez ano passado, há 2 anos, uma proposta para ser aprovado em Assembleia da República uma espécie de uma linha direta de doentes com endometriose. Aquilo ainda não foi aprovado, mas era uma alternativa porque os doentes de endometriose são doentes que absorvem muito dos recursos dos centros de PMA e vão precisar maioritariamente de mais tratamentos, mais transferências para conseguir ter a gravidez pretendida. Mas não são os únicos. As baixas reservas ováricas, as menopausas precoces também é um grupo muito difícil de nós conseguirmos engravidar e que também temos de estar atentos a essas situações. 210-346-091 é o telefone que você pode ligar. Inclusive você pode perguntar. Nós temos aqui à inteira disposição o doutor que com certeza não terá problemas em responder a sua pergunta. Tem a Suzana que fala com muita propriedade porque enfrentou e tem enfrentado, né, a endometriose. Daqui a pouquinho ela vai falar como tem sido o seu desafio diário hoje, após esse difícil período, né, de dores, de emoções abaladas, relacionamentos, enfim, tudo que a patologia traz. Nós temos por videochamada, me dê imagem, por favor, da nutricionista e portadora da doença, a doutora Ana Parreira. Seja bem-vinda, boa noite. Olá, boa noite. Te agradece aí a sua participação, a sua disponibilidade de falar de um assunto que é delicado, mas muito importante, né? Esclarecer muitas dúvidas. Pelo pouco que eu já ouvi aqui, também não tinha muito conhecimento de causa, não tenho, mas pelo pouco que já ouvi aqui, tanto do doutor como da Suzana, realmente é algo que precisa ser divulgado, precisa ser comentado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por que você associou a nutrição, ou se já foi diagnosticada depois disso. Fala um pouquinho sobre a sua história. Sim, obrigada antes de mais pelo convite para estar aqui hoje. Eu tenho endometriose e adenomiose diagnosticada já em 2016, mas tive quase 6 anos sem um diagnóstico. A procurar também resposta e foi bastante difícil porque as minhas queixas eram um bocadinho diferentes, ou seja, eu tinha umas queixas lateralizadas e que irradiavam para o ombro e os médicos, quando eu recorria, achavam que não estava relacionado com a menstruação. Na altura, quando eu tive o meu diagnóstico, eu estava a tentar engravidar e estava a ser acompanhada em técnicas de procriação medicamente assistida pelo fator masculino, ou seja, o meu marido tinha baixa contagem de espermatozoides, então nós fomos encaminhados para técnicas de procriação medicamente assistida e foi depois de fazer o meu segundo tratamento, em que as minhas queixas se agravaram bastante, que eu tive o diagnóstico então de endometriose e de adenomiose. Na altura eu tive que fazer cirurgia laparoscópica, como o Dr. Miguel estava a dizer, para conseguir ter alguma qualidade de vida, porque no meu caso eu tinha mesmo muitos sintomas, eu tinha muitos gases, tinha muitas diarreias, ao ponto de não conseguir por vezes ir trabalhar, principalmente durante o período da manhã. Ainda hoje não sei o porquê, mas durante a manhã tinha sempre mais dificuldade em estabilizar a parte intestinal e tinha muitas cólicas também. Foi muito difícil este período até conseguir aqui perceber o que é que se passava, mas no meu caso aquilo que aconteceu foi que eu já tinha uma endometriose que afetava vários órgãos, inclusive a parte intestinal. Eu tive que fazer uma resseção intestinal, ou seja, o médico teve que cortar um pedacinho do meu intestino naquela cirurgia para eu conseguir melhorar a minha qualidade de vida e evitar ter estas queixas tão graves que eu tinha em termos de sintomas. Eu fui operada em janeiro de 2017, mas em 2016 descobri a Associação Mulherendo e em conjunto com a Suzana, que aqui está, a Suzana Fonseca, a Suzana lançou-me o desafio de começar a trabalhar, uma vez que era nutricionista, de procurar começar a trabalhar nesta área. Fizemos um trabalho muito intenso na procura de informação. Na altura não existia nada em Portugal, em 2016,
Entretanto, eu comecei a estudar muito, a procurar informação fora. O Brasil, por exemplo, é um dos países que está muito à frente neste tema, fiz muitas formações também e acabei por, com o tempo, em 2017 e a partir de 2018, então, dedicar-me mesmo a trabalhar a área da endometriose. Criei os meus próprios programas para mulheres com endometriose e mulheres que têm endometriose e que estão a tentar engravidar, para auxiliar a diminuirmos sintomas, melhorar a qualidade de vida e tentarmos chegar àquilo que for o objetivo de cada uma dessas mulheres, ser apenas ter qualidade de vida ou tentar engravidar. Existe, por exemplo, na questão da alimentação, existe aí uma lista de alimentos que aliviam ou alimentos que pioram os sintomas? Sim, nós conseguimos ter alguns alimentos que conseguem melhorar os sintomas, mas que também conseguem agravar. Tudo o que sejam alimentos processados, são alimentos que vão agravar a inflamação e ao agravarem a inflamação vão continuar, a mulher vai continuar a ter mais queixas. E aqui estamos a falar dos açúcares refinados, bolos, bolachas, biscoitos, chocolates, fast food, a parte dos óleos vegetais também refinados, que também agravam as queixas, as carnes processadas, produtos de salsicharia, charcutaria, o glúten também, a cafeína em doses mais altas, o álcool também, são substâncias que são alimentos que nós devemos tentar evitar mais para evitarmos então que os sintomas se agravem e que aumentem a inflamação e as queixas. Alimentos que podemos ajudar como auxílio, que podem dar aqui algum auxílio. Temos, eu costumo usar muito a expressão do desembale mais e desembale menos e descasque mais. Uso muito esta expressão. Porquê? Porque é aquilo que hoje em dia faz mais sentido, ou seja, nós precisamos de utilizar alimentos in natura e tentarmos deixar de parte então os processados, estes que eu falei antes. Tudo o que seja frutas, tudo o que seja vegetais, legumes, tudo o que seja sementes, frutos oleaginosos, e aqui estamos a falar nos frutos secos essencialmente, são alimentos que vão auxiliar a diminuir a inflamação e a melhorar os sintomas destas mulheres, que tal como eu são bastantes. Utilizar também algumas infusões com propriedades anti-inflamatórias e um alimento muito importante que nós por vezes desvalorizamos, a água. É muito importante manter uma boa hidratação. Isso vai permitir a mulher também a ter menos sintomas. Sim. Mas a correria, né, nessa desenfreada busca pelo trabalho, pelo sucesso, né, pela formação acadêmica, pelo sucesso profissional, é difícil ter uma alimentação saudável, né? Mas é uma das maneiras que podem ser implantadas para amenizar então os sintomas, né? Eu agradeço a sua participação, queria que você fizesse uma avaliação geral de tudo que foi falado, deixasse uma mensagem especial para todas as mulheres que acompanham agora a nossa programação, do que elas podem fazer e a quem podem recorrer para buscar uma melhor qualidade de vida. Sim, eu acho que é fundamental nós termos um bom acompanhamento e confiarmos no médico que nos está a acompanhar para conseguirmos ter um tratamento daquilo que vamos efetivamente fazer de seguida. Há 4 pilares que eu costumo dizer que são muito importantes, porque eu digo a endometriose já é uma doença chata, e então há 4 pilares que são fundamentais: a alimentação, a gestão do stress e da ansiedade, controlar o sono, ou seja, ter uma boa rotina de sono, e a prática de atividade física. Estes 4 pilares são fundamentais para que a mulher encontre um equilíbrio e para que o seu equilíbrio e para conseguir ter melhor qualidade de vida. Nem todas nós conseguimos responder da mesma forma, nem todas nós conseguimos lidar com a endometriose da mesma forma. Aquilo que eu costumo passar às minhas pacientes e que eu acho que é fundamental é nós conseguirmos ter o nosso equilíbrio e conseguirmos ter autoconhecimento e autocuidado de forma a termos qualidade de vida sem que estejamos sempre com receio do que é que vai acontecer se comer determinados alimentos.
E isso é fundamental. Com a nutrição nós conseguimos que a mulher fique com autoconhecimento e que consiga perceber que alimentos é que lhe fazem efetivamente bem ou menos bem dentro dos alimentos saudáveis para conseguir ter qualidade de vida e ter um dia-a-dia claro e sem surpresas, digamos assim. Normal, né? Porque sem Normal. saúde não tem carreira, não tem relacionamento, não tem alegria, não tem paz. A saúde é um bem essencial. Muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer tê-la aqui, tá? Muito obrigada. Nós temos por telefone a Sônia. Sônia, boa noite. Boa noite, pastor. Tudo bem consigo? Está tudo bem, sim, obrigada. Você tem uma pergunta, é isso? Tem sim, uma pequena pergunta porque eu não conhecia o endometriose. Endometriose. Exato. E é uma coisa que eu tenho alguns sintomas sobre a respeito disso. Ah, ok. Então eu vou passar a sua pergunta para o doutor que está aqui conosco e ele vai com certeza poder te ajudar a esclarecer aí sobre esses sintomas que você tem. Por favor, qual é a pergunta? A pergunta é, derivado a ter posto, porque tem vários aparelhos que a gente põe no útero, né? Para prevenir que a gente não engravide. E certo determinado tempo a gente deixa de ter a menstruação, que é o meu caso. Isso já vem acontecendo por volta dos 7 anos, que eu estou sem menstruação e toda vez que eu vou ao médico eu toco nesse assunto, dizem que isso também é normal, foi o que a outra moça estava a explicar há pouco, e você como explicou sobre quem quer engravidar, mas eu estava à espera que você explicasse quem não quer engravidar, que é o meu caso. Eu já não quero mais porque eu já tenho filhos. E gostaria de saber o que é que isso afeta, porque a mim tem-me afetado a coluna e o braço, muita dor no braço e excesso de cansaço também. Obrigado pela pergunta. Então, há pouco falei que dentro dos tratamentos dos doentes com endometriose dividimos em 2 grupos, querem engravidar e não querem engravidar. Dos que não querem engravidar, tipicamente nós usamos substâncias com hormonas. E existe o dispositivo intrauterino com hormona. E esse dispositivo intrauterino, existem várias marcas no mercado, podem ser durante 3 a 5 anos, e esse dispositivo tem a hormona que permite que o endométrio fique fininho e ao ficar fininho não haja menstruação. Eu não sei se tinha os mesmos sintomas antes de colocar o dispositivo ou não, mas podia haver uma endometriose e ela manter os sintomas e o dispositivo não ser o melhor método para si. Convém-nos ter mais alguma informação, fazer uma ecografia, fazer uma ressonância magnética pélvica, para perceber se estas dores que tem estão relacionadas com algum problema ginecológico, e a endometriose pode ser uma das causas, como pode haver outro problema gastrointestinal, osteoarticular, mas precisávamos de mais dados. Mas eu recomendo ir a uma consulta de ginecologia, geralmente a alguém que especifica a endometriose, e se pesquisar na net há vários colegas que são dedicados a essa área, para ser vista. Mas o dispositivo intrauterino com hormona pode deixar de ter menstruação devido ao efeito do dispositivo intrauterino com hormona. Espero ter respondido a sua questão. Eu acho que ela já falou que tem 7 anos que não tem o período menstrual, né? Por exemplo, é isso, Sônia? Se fosse a minha consulta, Se fosse a minha consulta, o que eu fazia era tirava o dispositivo e depois reavaliava daqui a 2 a 3 meses. E pedia hormonas, pedia ecografia ginecológica 3D ou ressonância magnética para reavaliar todo o quadro clínico. E percebia se, ao tirar o dispositivo, se a menstruação aparecia ou não aparecia, como é que eram as hormonas, tudo isso. Isso era a minha abordagem, mas mais uma vez convém ser vista, está bem? É dentro dessa especialidade, entendeu, Exatamente. Sônia? Sim, já percebi. Pois, tendo em conta, eu tenho o aparelho já tem há um tempo, 7 anos e o aparelho há 5 anos, eu pedi o aparelho de 5 anos. Sim. Já antes de colocar o aparelho, Tinha esses sintomas. eu tinha menstruação normal, regular, nas datas, controlava tudo isso. Só que depois eu coloquei o aparelho, eu deixei de ter menstruação. Sim. Comecei a ficar mais irritada, com excesso de cansaço, dores nos ossos. São coisas que a gente vai notando aos poucos. Tanto que eu já pedi à minha médica para fazer uns exames
para ver do que se trata essa canseira, dor nos ossos, tudo isso. Mas vou perguntar também isso a ela. E vou fazer aquilo que o senhor me disse, tirar o aparelho. Tá bem. São muitos os sintomas, né? Eu estava a ver aqui, né? Cólica, aqui tudo que foi falado, cólica menstrual intensa, dor pélvica crônica, né? Dor durante a relação sexual, infertilidade causada tanto por aderência quanto por fatores imunológicos, dor a urinar, sangue na urina e obstrução urinária, dor e distensão abdominal, diarreia ou prisão de ventre, que são muitos os sintomas, né? E muito heterogêneos. Às vezes tem que ser feito um exame detalhado mesmo, né? Às vezes há atípicos que é, nós temos um umbigo, a cicatriz umbilical, e às vezes as mulheres com endometriose pode haver endometriose no umbigo e na menstruação sangra no umbigo, tipo, são coisas assim porque há tecido endometrial lá e isto tudo tem um bocado a ver. Porque é que a endometriose existe? Nós ainda não sabemos muito bem. Existem várias teorias. Uma das teorias é a menstruação retrógrada, que é a menstruação, quando ocorre menstruação, há sangue que sai pela vagina, mas também há sangue que sai pelas trompas e fica dentro do abdômen da mulher. E na menstruação há tecido endometrial que implanta na trompa, no fundo de saco, e que depois pode sofrer aderências e inflamação. Depois há outra teoria, a metaplasia celómica, o que é? O embrião, ou seja, o saco que envolve o abdômen, as estruturas abdominais e que envolve o pulmão ou a pleura são diferentes. Mas isso que eu ia perguntar, porque eu estava vendo aqui endometriose pulmonar, né? Por isso é que justifica a menstruação retrógrada, não justifica a endometriose pulmonar, mas esta de metaplasia celómica, este palavrão, quer dizer que o embrião, quando a origem embrionária do saco que envolve as estruturas abdominais e o saco que envolve o pulmão e o saco que envolve o coração é o mesmo. E então pensa-se que há uma metaplasia dessas células que possa dar endometriose, que é o mesmo que também está dentro do endométrio. Por isso é que nós podemos ter endometriose no pulmão e endometriose no coração. Há pouco a Susana estava a falar de apoio multidisciplinar. É comum, dentro destes grupos de médicos que se dedicaram à endometriose, eu dedico mais à área da medicina da reprodução e dos tratamentos de fertilidade. Quando eu tenho algum problema de endometriose, eu vim para um destes grupos. Sim. E é comum ter ginecologista, urologista, cirurgião geral, cirurgião torácico, por causa da endometriose do pulmão e do coração, imagiologista, para discutirem todos o que é melhor para a paciente e ajustarem a melhor abordagem. É importante que todos os telespectadores, internautas que estão acompanhando o programa entendam que é algo delicado, é algo que tem que ser realmente avaliado. Por isso a gente acredita, Susana, que na maioria dos casos a abordagem primária foi dizer para você que era normal. Sim, esse foi o meu principal problema. Foi eu, na altura, não saber o que tinha e não procurar especialistas. Portanto, exatamente. Eu fui a ginecologistas, normal, marcava uma consulta, via na net, este é ginecologista, vou experimentar. Só que não eram especialistas e não têm tanto conhecimento da doença. E por causa disso acabei por não conseguir obter a ajuda que necessitava. Portanto, no fundo, a minha doença eu só a diagnostiquei há um ano atrás. Há um ano atrás? Há um ano atrás. Quer dizer que você sofreu quantos anos? 2 com mais... Estamos a falar de 8 anos a sofrer da doença, em que em 5 anos, 4 anos, se tornou completamente insuportável. Eu senti que estava sempre a entrar numa depressão. Sempre a ir para o hospital, exatamente. A minha qualidade de vida péssima, exercício físico, por exemplo, eu sentia muita dor ao fazer exercício físico fora da menstruação, portanto sentia dor menstrual fora do período. Fora do período. E isto não era normal. Eu procurei um especialista em endometriose porque fui à internet pesquisar. Dizem sempre que não se deve fazer isso porque quando vamos à internet pesquisar um problema é logo o fim do mundo, não é? Mas no meu caso já estava mesmo a ser o fim do mundo e toda a gente me dizia que era normal e que só o que você eu tinha, só eu é que sentia que não era. Isto porque eu acredito que seja muito mais complicado para adolescentes que tenham o período ou comecem a ter o período e sofram já com este tipo de sintomas porque não conhecem outra coisa. Eu não. Eu até aos meus 25 anos eu conhecia um período normal, tinha dores, mas eram dores suportáveis. Era um período abundante, mas para mim aquilo era o normal. Agora, depois disso é que foi completamente anormal. Portanto, se eu conhecia algo que para mim era normal e depois
tenho dores insuportáveis e estou constantemente a ir parar ao hospital porque não aguento, nem consigo ter o meu dia-a-dia de forma normal, isto já, para mim já não fazia muito sentido. E daí eu ter feito essa pesquisa e foi aí como é que é hoje a sua vida, assim, seu dia-a-dia, como é que você enfrenta esse desafio? Felizmente melhorou, mas não a todos os níveis, principalmente a nível profissional eu continuo a ser bastante prejudicada, eu vou já explicar porquê. Melhorou quando eu fui ao Hospital da Luz, portanto eu procurei uma das médicas, na altura eu não conhecia a associação, a Mulherente, também só me inscrevi ainda, acho que ainda nem fez um ano, mas eu fiz essa pesquisa na internet e vi que poderia ser endometriose, porque os sintomas eram muito similares àquilo que estava descrito, com o que eu sentia. Então tive consulta com a doutora Sónia Barata, e levei-lhe os exames que tinha feito fora e ela disse para eu deitar esses exames fora porque não serviam para nada e tinha que ser vista e fazer os exames com uma médica especialista, neste caso foi a doutora Inês Reis, e elas são ótimas e foi aí que que conseguiram diagnosticar a adenomiose e endometriose. A partir daí... Qual a diferença? É mínima? Em termos, para mim, em termos de sintomas, eu não sei, eu não consigo distinguir o que é diferente. Portanto, eu sei que tenho menstruações muito mais abundantes do que o que tinha, fiquei com anemia também por causa disso, porque tinha hemorragias enormes, e estávamos a falar de períodos em que eu tinha 7 dias, que era o meu normal, e eu comecei a ter 14 dias de período, portanto, mas estamos a falar em 7 dias sangue abundante, portanto, isto levou-me a um ponto em que, quando eu fiz exames ao sangue, depois detectaram que tinha ficado com anemia, pronto, isso também já está regulado felizmente porque comecei a tomar ferro, déficit de vitamina D também, tive que tomar a vitamina D, portanto a partir daí a terapia que eu escolhi fazer para mim, por isso é que o doutor disse isto e a Susana também, é super importante cada mulher ver o que é o ideal para si em termos de tratamento. Para mim eu preferia uma abordagem mais natural, portanto eu atualmente os tratamentos que eu faço é fitoterapia, acupuntura, e quando estou com crises mais intensas faço osteopatia visceral e terapia com ventosas também, portanto isso já e tem melhorado. Sim, principalmente, eu acho que é principalmente por causa da fitoterapia. Andámos a explorar na mesma, portanto aqui funciona um bocadinho também como os DIUs e como os tratamentos hormonais, nós temos que explorar e a medicação de fitoterapia que eu fiz nem todas funcionaram. Eu tive algumas que fizeram os sintomas regredir. Até encontrar então o que era mais viável, tem que passar por um processo. Para conseguir melhorar. Nós vamos às ruas, Susana, tem uma entrevista que foi realizada com as pessoas para a gente saber o nível de conhecimento das pessoas a respeito da endometriose. Já retornamos. Vamos então a essas entrevistas. Endometriose, já ouviu falar? Sabe o que é? Penso que sei o que é, mas com conhecimento de causa não. Mas tenho colegas que passam algumas dores, portanto já não é uma palavra desconhecida. Eu já ouvi falar, mas não sei muito bem o que é. Eu nunca ouvi falar, nem sei o que é. Eu ouvi falar que provoca muitas dores, tem a ver com menstruação, penso eu, penso que é isso, mas não sei mais nada. Não sei. Não tem mesmo conhecimento sobre o assunto? Não. Por acaso tenho um caso, neste momento tenho um caso na família, sei que está a ter, portanto, algumas complicações, nomeadamente em engravidar, não é? Porque tem um problema na membrana, pronto, e teve de fazer uma raspagem e pronto, e alguns cuidados. Portanto, isto já dura um ano e sei que a nível psicológico ela está muito em baixo, porque já... Pronto, ela há 3 anos que estão a tentar ter um filho, não é? Não conseguem e teve de parar durante alguns meses após essa pequena cirurgia. Conhece mulheres que tenham este problema, esta patologia? Conheço bastantes, até, sim. 2 ou 3 pessoas, assim, num círculo mais próximo. O que é que elas lhe contam? Para começar, é muito sobre as dores, sobre ser muito complicado nos dias em que têm o período. Fazerem coisas básicas, às vezes ir trabalhar, passam mesmo muitas dores e mais complicações do que eu passo, por exemplo, e depois mesmo a própria diarreia, essas coisas são mais agressivas também. Uma pessoa mais velha que eu conheço, por causa de endometriose, tem muitas dificuldades em ter filhos também, que lhe causa muita tristeza e frustração, e todas as pessoas têm, não, mesmo da minha idade, sabem que se um dia quiserem ter filhos vai ser preciso tratamentos, e as pílulas, por exemplo, também são muito mais caras.
para a endometriose que ajudam muito mais as pessoas a não ter dores, mas não são gratuitas, como as pílulas para uma pessoa dita que normal, que tem um período normal. Tem um amigo que, por exemplo, tem endometriose e está a pagar 50 euros 3 em 3 meses por uma pílula. Quem sente é que sabe o que se passa, não é? E os comentários dessa minha amiga, uma conhecida, diz que aquilo é doloroso. Você disse-me que tem colegas que têm esta doença, como é que elas se sentem, o que é que elas lhe contam? Contam-me sobretudo que há dias que estão assim com mais desconforto e pronto, pedem assim um desconto se as coisas não tiverem a correr assim do melhor, mas lá conseguem aguentar, nunca faltaram por causa disso. Se é uma coisa que a dor, ninguém vive confortável com uma dor, portanto acho que deve ser horrível. As dores, sobretudo, seja elas qual for, devem ser evitadas, por isso acho que assim ninguém deve querer isso. E acho que devia ser divulgado, já que eu não tenho conhecimento e que muitas das pessoas não devem ter. Acho que sim, acho que devia ser provavelmente até terá outro nome, não sei, mas eu por esse nome não conheço mesmo. Eu acho que devia haver ainda mais informação, porque há mesmo muitas pessoas a passar por isso e muitas vezes não têm os cuidados básicos. Por exemplo, há pessoas que eu conheço sempre tiveram endometriose ou endomiose e só descobriram muito tarde. Não há bem muitos testes clínicos para perceber logo do início. Muitas pessoas vão muitas vezes ao médico e dizem: tenho muitas dores, é normal teres muitas dores. E nesse aspecto acho que devia haver da parte dos médicos mais pesquisa sobre isso, para logo desde mais cedo tratar pessoas que têm esses problemas, porque há muitas mulheres que passam muitos anos com dores muito acima do normal, sem necessidade. O que é que acha que devia ser feito para chamar assim a atenção das pessoas para esta patologia? Deveria de ser, portanto, mais alguns artigos em termos televisivos, junto também dos centros de saúde, dos hospitais. Porque há pessoas, se calhar, que pensam que isso, se calhar, que não afeta tanto as mulheres, mas se calhar devia ser mais abordado assim. E acha, por exemplo, que as mulheres com esta doença podiam ter dias de baixa sem prejuízo no ordenado e no trabalho? Claro que sim, porque isto é uma doença que afeta o nosso dia-a-dia. Se nós não estamos bem, não podemos ir trabalhar bem, não é? Eu penso que sim, se realmente é doloroso e as pessoas não têm de ficar acamadas e tudo, acho que sim, que devia ser. As entrevistadas aí comentaram a respeito dessa questão também do trabalho, que, como você falou, Suzana, afeta diretamente, né? Sim. Só que não há algo para a doença, porque não é só essa doença que afeta os trabalhadores, ou muitos trabalhadores, né? Então, eu acredito que não há essa regalia, digamos assim. Neste momento já foi aprovado, estávamos ainda agora a falar sobre isso, já foi aprovado 3 dias sem perda de direitos para as mulheres que sofrem de adenomiose e endometriose, mas ainda não está legislado, portanto, até que isso aconteça ainda vai demorar. Alguns anos. Pronto, pode ser que seja mais rápido, mas temos esperança que sim. Uma dúvida que eu tinha, prevenção, não existe prevenção, né? Não, na verdade é que assim, olha, vamos fazer este medicamento X, ou vamos fazer esta fitoterapia Y, ou o que seja, e vamos prevenir que a doença apareça. Ou desenvolva. O estilo de vida é importante, a alimentação é importante, o stress é importante. Aquelas coisas que nós já sabemos todas são muito relevantes. Mas o que nós sabemos é que é muito heterogéneo. Há aquelas mulheres que estão diagnosticadas com endometriose, às vezes com 20, 30 anos, e depois estão até à menopausa sem sintomas nenhuns. Há outras que há agravamentos consecutivos e precisam de fazer cirurgias, reavaliações imagiológicas, tudo o que seja, de ano a ano, 2 em 2 anos a cirurgia, 3 em 3 anos. É muito heterogéneo. E depois outra pergunta que fazem é, quando fazem tratamentos de procriação medicamente assistida, as fertilizações in vitro, se isto agrava ou não a endometriose. É um tema que nós ainda não sabemos especificar, não sei se a Suzana já pensaste sobre isso ou não, mas o que é que acontece? Quando nós fazemos a estimulação, os níveis de estradiol ficam mais elevados. E sabemos que as doentes com endometriose, aquilo é um bocadinho de estrogênio dependente. Quanto maior os níveis de estradiol, pior a doença e o agravamento da doença. Por isso pode haver um agravamento dos doentes com endometriose que façam múltiplos tratamentos FIVs. Mas convém sempre ajustar. Geralmente nós usamos protocolos específicos, não usamos doses tão elevadas, propomos às vezes ciclos naturais em vez de ciclos estimulados, utilizamos antagonistas ou outros medicamentos para os níveis de estradiol não serem tão elevados.
mas pode haver um agravamento dos doentes com endometriose que fazem os tratamentos para engravidar. Quando engravida está ótimo, porque os níveis de progesterona estão altos e então convém estarem grávidos e amamentar o máximo tempo possível, porque isso protege os doentes com endometriose. Mas não há assim propriamente uma receita perfeita para é mais uma administração ali por exemplo, dos sintomas. A Ana, na Pereira que falámos da Endonutri, ela deu algumas recomendações para os 4 pilares que ela fala muito sobre a endometriose. E é um bocadinho por aí que temos. Depois cada um tem um bocadinho as suas recomendações e cada doente é cada doente. Há doentes que toleram umas coisas, outros que não. Vamos à sondagem então da primeira pergunta. Coloca, por favor, as questões que foram deixadas nos stories lá da Unifé TV, o nosso Instagram. Já ouviu falar sobre a endometriose? 33% diz que sabe o que é, 28% diz que sabe pouco, 39% nunca ouviu falar. Segunda questão, por favor. Na sua opinião, quais são os principais sintomas da endometriose? 50% dores menstruais intensas, 6% dificuldade para engravidar, 6% cansaço ou fraqueza e 38% não sabe dizer. Então há realmente uma desinformação aí em muitas pessoas. Como conscientizar a população desta patologia? 47% diz que mais campanhas de sensibilização, 27% diz melhor acompanhamento médico, 13% melhor formação dos profissionais na área e 3% diz que não sabe. Por falar nisso, eu até comentei no início do programa, doutor, existem hoje muitos profissionais em todas as infraestruturas hospitalares, pública, privada, há especialistas? Sim, no privado nós, nos 3 grandes grupos, Lusíadas, Luz e CUF, existem equipas específicas dedicadas à endometriose. Na CUF apareceu na peça logo no início, com o Rui Viana, João Colasso. Na Luz já falámos da Sônia Barata, que trabalha com a Filipe Osório, com o João Alves, o Zé Reis, o Dr. Setúbal. Nos Lusíadas, a Fátima Faustino. E por isso, nos grupos privados, as coisas dão uma resposta adequada e de muito boa qualidade. Nos hospitais públicos, é mais complicado. Há pessoas que trabalham no público e que também trabalham no privado e que fazem alguma endometriose e que fazem cirurgias de endometriose, mas assim um grupo estruturado, multidisciplinar, dedicado, privado. Difícil encontrar. É difícil encontrar no SNS. No Porto existe o Helder e a Susana, no Porto, que também são dedicados à área da endometriose. Espero não estar a esquecer de nenhum. Mas convém então procurar... ainda falta nessa questão de acessibilidade, precisa se trabalhar muito nisso. Sim, porque, por exemplo, imaginemos, comparando um doente com um cancro, nós depois existem aqui um grupo multidisciplinar com os imagiologistas, o cirurgião geral, o oncologista, todos juntos reúnem-se e dizem, olha, para este doente o estadiamento é este, vamos por aqui. Nestes grupos também funciona um bocadinho assim, ou seja, temos este doente com endometriose, fez ecografia 3D, fez ressonância, fez isto, temos isto, vamos fazer isto. E existe funciona todos muito em grupo, com um circuito definido para o que é que vão fazer com este doente. No público, que eu saiba, não existe nenhum grupo assim tão estruturado como existe no privado. Por isso é que às vezes pessoas não têm seguros de saúde, torna-se mais difícil o acesso. E provavelmente no início aconteceu muito isto. Que a Susana foi uma das dificuldades. Eu fiz um seguro de propósito por causa disso. Uma das barreiras que ela encontrou. E ao médico de família, o médico de família enviava para o hospital juntava com todas as consultas de ginecologia geral e aí criava uma barreira. Mas para quem tem este problema, convém procurar um destes grupos. Vamos à 4ª questão. Ainda tem mais uma, né? É isso aí. Acredita que o diagnóstico é fácil de obter? 25% diz que sim, é rápido. 31% pode demorar algum tempo. 13% muitos demoram anos, né, para ter, como foi o caso aqui dos que participaram conosco. E 31% não sabe dizer. Queria comentar alguma coisa sobre... Por exemplo, nos doentes com infertilidade, não é assim tão incomum um doente que vem à minha consulta, que não sabe qual é a causa, e eu depois com a história clínica peço exames complementares, peço umas análises e depois faço o diagnóstico de endometriose. E vem à minha consulta sem esse diagnóstico, ou seja, já andava a tentar engravidar há mais de um ano,
tinha sintomas muito semelhantes. A dor tipicamente é o mais comum. A dor é mais acentuada. E que depois fazemos uma ressonância e pronto, e está lá a dizer nódulo retrovaginal, endometriomas, tudo isso. Então, quando a mulher descobre ou percebe algo diferente no corpo, ela não pode se dar por satisfeita com apenas um diagnóstico de que é normal, de que está tudo bem. É preciso algo a mais, né? Para que ela possa já trabalhar com mais prevenção ou com mais precocemente, digamos assim. Sim. A Susana às vezes estava a falar do Dr. Google. Atualmente não é só o Dr. Google, há o ChatGPT, há todas as plataformas de inteligência artificial. E atualmente é comum os doentes sentarem-se e dizerem, eu li isto, doutor, o que é que acha? E andámos a discutir o que é que diz o ChatGPT sobre o tema. Por isso, se tem algum sintoma específico, explorem, procurem, porque efetivamente nós estamos cá para ajudar e para não é estar a questionar o tema do médico ou o conhecimento, mas o que queremos no final do dia é melhorar, fazer o diagnóstico e melhorar a qualidade de vida dos doentes, que é muito difícil nos doentes com endometriose. A qualidade de vida da Susana está bem que melhorou agora com a fitoterapia, mas sabe perfeitamente se vai para umas jantaradas ou para um desvio do normal, volta outra vez a ter os sintomas, porque é preciso ter uma grande disciplina nos doentes com endometriose. Eu só fazer aqui uma nota, porque eu acho que o ideal, e eu na altura não sabia, como disse, mas para estas mulheres que não é ir ao Google, eu fui porque já estava mesmo em desespero e porque toda a gente me dizia que era normal. Estava no limite. Foi mesmo por isso. O ideal é mesmo inscreverem-se na Mulherendo. Pesquisarem sobre a Mulherendo. É a melhor coisa que podem fazer, porque a informação está bem explícita, está fácil de entender. A Susana também é espetacular, ela responde a qualquer questão, é super acessível. Portanto, eu acho que se houver alguma mulher a passar por isto, a melhor coisa que podem fazer é inscreverem-se ou pesquisarem sobre a Mulherendo. E psicológico também, não tem? Sim, tudo. Para mim, sinceramente, eu quando procurei a Mulherendo foi porque eu estava a ter uma crise de solidão. Eu sentia-me completamente sozinha, apesar de já estar a fazer os tratamentos, porque eu já estava a fazer tratamento e já sabia o que tinha, eu sentia-me sozinha, porque com qualquer pessoa que eu falasse... Incompreendida. Completamente. E neste momento, eu vivo em Lisboa, como disse, mas eu sou natural do Porto, ou seja, eu estou longe da minha família, dos meus amigos, o meu trabalho no fundo acaba por ser a minha família, de certa forma, e sentir-me completamente incompreendida e posta de parte por causa disto foi doloroso. Muito. Psicologicamente deitou-me completamente abaixo. E neste grupo nós encontramos apoio. Chegou a ter depressão apoio. Por isso, não? Felizmente tristeza, não. Sim, não entrei em depressão, mas sim, muita tristeza, sentir-me sozinha. Poderia desencadear um outro problema. Sim, né? é isso mesmo. Eu tenho muito esta tendência de quando eu sinto que estou a começar a chegar ao abismo, vou procurar algo. E foi o que eu fiz e foi aí que encontrei a Mulherendo e ajuda muito. Porque mesmo que eu não me manifeste muito no grupo e não falo muito no grupo, eu vejo que as pessoas estão ali para apoiar, respondem a perguntas. Não está sozinha, não é a única. Sim, e existe mais pessoas a passar pelo mesmo que eu, infelizmente, mas que se apoiam umas às outras. E existe uma algo ajudando a para... outra, né? Exato, e isso é muito bom, ajuda muito. Susana, eu agradeço imenso a participação, Obrigada. A coragem de vir a público falar, né, dessa patologia. Que tenha ajudado, espero sinceramente que tenha ajudado. Isso é importantíssimo, né? Acredito que muitas mulheres do outro lado foram ajudadas, esclarecidas e agora até motivadas a buscar ajuda. Espero que sim. Não sofrerem sozinhas, né? Foi essa a minha motivação para vir. Te agradeço a sua aqui. Participação, muito obrigado. Obrigada. Doutor, algo a acrescentar? Não, obrigado pelo convite. Acho que foi muito bom pôr este tema na conversa, porque vimos pelo questionário, precisamos de mais informação e chegar a mais pessoas para o diagnóstico precoce. Esperamos fazer um próximo programa aí, se não for sobre esse assunto, mas que tenha algo envolvido, porque quando se trata de saúde, é um bem essencial para todos os seres humanos que têm esse direito, né? Muito obrigado, então, mais uma vez. E parabéns pelo programa. Obrigada. Ficamos por aqui com o debate público de hoje, já passamos aqui um pouquinho da hora. Vem aí o Marcos Bueno agora com uma programação especial também para todos que precisam conversar, desabafar. Você que está afetado emocionalmente, de repente a sua dor não é no corpo, mas é uma dor emocional, uma dor na alma. Você vai poder conversar 21836-8008 em direto. Marcos Bueno, daqui a pouquinho, logo após o intervalo, estará com todos. Forte abraço a todos e até o próximo programa.